Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria nós estarmos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte, capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. Vamos elevar o nosso pensamento sempre para agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, estudando a obra, o Livro dos Médiuns. Que os amigos espirituais, Senhor, mais uma vez possam nos inspirar e nos conduzir. Que assim seja. Hoje, exatamente 4 de junho de 2021. Vamos lá. Vespasiano, Tito Flávio Vespasiano, nasceu em 17 de novembro do ano 9, isso faz muito tempo, e desencarnou em 23 de junho de 79. E nós vamos citar aqui o Tácito. O professor Allan Kardec, no item 120, vai falar: Tácito refere um fato análogo. E Tácito, historiador, não se tem realmente uma certeza, mas se deduz que ele nasceu em 56 e desencarnou em 117, tá bom? Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta periódica dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios aconteceram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses pareciam tomar por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada dos deuses, para consultá-los sobre as coisas do império. Ordenou que o templo fosse fechado para todos e, tendo nele entrado, estava muito atento ao que ia dizer o oráculo. Quem era o oráculo, gente? Nada mais do que quem? O médium. Quando percebeu, por detrás de si, um dos eminentes egípcios, olha lá, turma, Egito, gente, os iniciados, lembra do livro A Caminho da Luz? Chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante muitos dias de Alexandria. Perguntou aos sacerdotes se Basílide viera ao templo naquele dia. Informou-se com os transeuntes se o tinham visto na cidade e, por fim, despachou alguns homens a cavalo para colher informações sobre ele, vindo a saber que, no momento em que Basílide lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não teve mais dúvida de que a visão era sobrenatural e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Isso é Tácito, História do livro 4, capítulo 81 e 82, tradução de Bourneau. Por que o professor Allan Kardec fez questão de colocar aqui? É como se ele dissesse assim: eu vou mostrar para vocês o fenômeno da bicorporeidade, mas não só de agora, eu vou pegar também de tempos e tempos atrás, inclusive de um historiador, falando o quê? O Vespasiano, que é o Tito Flávio Vespasiano, ele foi então até um templo naquele dia, aqui ó, e informou-se com os transeúntes se o tinham visto na cidade. E quem que apareceu para ele foi justamente quem? Basílide. O Basílide, que estava o quê? A 80 milhas de distância. Então esse é um fenômeno de bicorporeidade, tá bom? Nesse processo da bicorporeidade, porque aí tem dois pontos. Há casos de bicorporeidade que todos conseguem ver, como foi o caso de Pádua. Todos que estavam ali viram. E há casos de bicorporeidade, só uma pessoa consegue ver, mas na verdade, porque só tinha aquela pessoa também ali dentro. Então, às vezes, não é para que todos possam ver, o espírito se materializa ali, entendeu? Mas pode ser apenas só uma aparição, que aí, normalmente só um consegue enxergar, só um consegue ver. Por quê? Para a materialização, o trabalho para o espírito é muito maior. Na aparição, o trabalho é menor.
E tem até uma pergunta que a Elza fez, que assim, como a gente vai saber a diferença? Não dá para saber, eu acho, né? Porque só se você souber que aquela pessoa está viva e distante, como no caso do Vespasiano. Mas qual era a dúvida que ela queria saber? Se seria Qual a diferença entre uma aparição de um espírito que está em bico desdobrado ou de um que está desencarnado mesmo? Eu falei, se ela for mediona, ela vai ver o fio. Mas se ela não for, ela não vai saber. Porque é até retratado isso no livro dos médios. Lembra? Agora, realmente é isso mesmo. Tem médium que tem capacidade de ver o fio. Se está encarnado, é o medião, né? E tem médios que não conseguem realmente identificar. Então, porque ali no livro dos médios, nós estávamos estudando, ainda há pouco atrás, era aquele período que a pessoa estava ali no quarto dela, sozinho, e de repente entrava alguém e que ela sabia que aquela pessoa estava viva, que era um processo ali, era uma aparição, não era uma materialização. Por quê? Porque ela não tocou. Uma materialização, ela é tangível, ou seja, você pode tocar. Em uma aparição, não. 1, 2, 1. O indivíduo que se mostra simultaneamente em 2 lugares diferentes tem, portanto, 2 corpos. Presta atenção aqui no que o professor vai falar. Mas desses 2 corpos, somente um é real. O outro é simples aparência, que é o que está materializado, a aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Vocês entendem a bicorporeidade? Bicorporeidade. 2. Então, nós tivemos aqui alguém muito próximo da gente, que foi o Eurípides. Ele fazia a bicorporeidade, ele ficava em 2, só que o corpo orgânico ficava estático, dava aquela parada, e ele ia e fazia o que tinha de fazer e voltava. Nós citamos bastante isso. Que vai salvar o cara. Sim, foi citado semana passada. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Quando o indivíduo desperta, olha aqui, desperta, os 2 corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Lembra do corpo perispiritual? Quando o espírito vai, o perispírito fica onde? Vai junto. E o perispírito ainda é maleável? Entendeu? Então, há uma condensação, se eu posso assim falar, do corpo perispiritual, para se tornar o quê? Visível. Os espíritos não se tornam visíveis nas aparições? É uma atuação no corpo perispiritual. Ele diz, não parece possível, pelo menos não temos exemplo algum do fato e a razão demonstra que, quando separados, os 2 corpos possam gozar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Não tem como isso. Vamos pegar novamente o nosso Eurípides Bassanufo. Ele estava dando aula e de repente ele foi fazer um parto de uma senhorinha. Ele fez vários partos assim, vários. Então ele não continuava dando aula, ele parava. Os alunos já até sabiam. Então ele ficava ali parado, estático, né? Às vezes ele dobrava, mas ele ficava ali parado. Então os alunos só aguardavam. Ele ia fazer o que tinha de fazer e voltava. Por isso é que ele diz, quando separados, os 2 corpos possam gozar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Não pode, né? Não parece possível, diz Kardec. Não parece possível. Além disso, pode-se deduzir, com base no que acabamos de falar, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservasse visível, uma vez que a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Então é aquilo, a Aramita está aqui e ela fez o desdobramento, tá? O espírito que está lá, acompanhado do seu perispírito, aqui está só o corpo, o vestimento. Mas aí eu estou no mesmo aposento e digo assim, eu vou aproveitar e vou matar a Aramita. Só que antes de eu matar, o que eu fiz? Eu pensei. E se eu pensei, eu me referi a quem? A Aramita, logo já evoquei. Quando você pensa em alguém, você já evoca. Por que nós, graças a Deus, não temos isso tão desenvolvido dentro da gente? Porque se nós tivéssemos, nós íamos soltar o cabeção. Esses espíritos mais nobres, eles... Olha, tem uma história de Chico que eu acho impressionante. E essa senhora que levava ele para o Centro Espírita da Prece, ele já estava bem, né? Já idoso. E quando ele ia saindo, ele disse, espere um momento. Aí ele voltou para o quarto. Quando ele saiu do quarto, ela percebeu que ele colocou alguma coisa no bolso.
e foram para o Centro Espírita da Prece. Chegou lá várias pessoas, mas uma senhora em particular disse: Chico, do Nordeste, eu vim de tão longe, Chico, eu já te mandei tantas cartas para saber, eu queria tanto ter notícias do meu filho, mas você nunca me respondeu, Chico. Aí ele já estava muito idoso, né? Aí ele meteu a mão no bolso e disse assim: é esse o seu filho? Era a foto do filho. Aí ela disse: Chico, você sabia que eu vim aqui, Chico? Aí o Chico disse: eu oro por ele todos os dias. Então, ou seja, a senhorinha foi, pensou no Chico, pensou, evocou. E ele captou, entendeu? Então, imagina se a gente tivesse essa faculdade. A gente não teria estrutura moral para aguentar isso. Porque do jeito que a gente escuta as coisas boas, nós iríamos escutar as coisas ruins. O próprio Divaldo conta. Quando ele esteve em Uberaba, foi acompanhar o Chico, e o Chico passava e falava com as plantas. E aí o Divaldo só pensou: menino, o homem é doido de pedra. Ele só pensou: o homem é doido de pedra. E pronto. E viu o Chico falando com as plantas. Passou 20 e poucos anos. E aí saiu uma reportagem na televisão que as plantas, elas sentem a nossa vibração, que nós deveríamos conversar. E quando o Divaldo viu aquilo, achou interessante, lembrou logo de quem? Do doido de pedra, né? Do Chico. E ligou para o Chico e contou. Mas ele contou o quê? Contou só da reportagem. Aí o Chico responde: tá vendo, irmão Divaldo? Eu nem era doido de pedra. Gente, você esperar 20 e poucos anos para dar uma resposta? Você está entendendo? 20 e poucos anos? Então, é aquilo de você perceber o pensamento do outro e ficar calado. E não se envolver com isso. Então, a gente tem essa estrutura? Não tem, gente. Se alguém contar que fulano disse, eu vou lá, te dar satisfação. Uma vez eu vivi uma experiência doméstica tão interessante que às vezes a gente capta o pensamento. E quando a pessoa pensou, eu respondi. A pessoa tomou um susto tão grande. Porque o que ela pensou não foi agradável, entendeu? Então eu digo: Senhor, afasta isso de mim. Porque eu não tenho como lidar com isso ainda. Mas às vezes a gente capta e não é legal. Nós, quantas vezes vocês nunca passaram por essa experiência? De você olhar e captar o pensamento do outro? É desagradável. E você ter a serenidade de manter isso. A serenidade de manter. Eu ouvi uma vez uma moça falando que ela era da mocidade em Brasília. E o Chico foi visitar e ele passou por um dos rapazes, que ninguém falou o nome. Ele se dirigiu ao rapaz no nome dele, disse: fulano, não pense isso. Cuidado com as companhias com que você anda. Ele só disse isso, que era para ele tomar cuidado com as companhias com quem ele andava. E pouco tempo depois esse rapaz cometeu suicídio. Oh, meu Agora Deus. Imagina o que ele viu. Quem ia aguentar isso? Fosse outra pessoa, mano, pelo amor de Deus. Então ele diz, além disso, então ele diz o quê? Que um corpo estaria ali que não tem como ter vida ativa os dois. Além disso, pode-se deduzir, com base no que acabamos de falar, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservasse visível. Uma vez que a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Porque o espírito precisa de tempo para voltar para o corpo, é mais rápido do que o pensamento. Do mesmo modo, o corpo aparente não poderia ser assassinado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. O corpo que está lá aparecendo no fenômeno da bicorporeidade, pode matá-lo? Porque o corpo orgânico está onde? Desapareceria no momento em que o quisessem matar. E aí tem uma nota de Allan Kardec. Ver na Revista Espírita, janeiro de 1859, o Louquinho de Bayonne, lembra? Fevereiro de 1859, o Isagêneres, Meu Amigo Hermann, maio de 1859, e Ligação entre Espírito e Corpo, novembro de 1859. Todos esses estudos estão no nosso canal do EOS. A Alma Errante, janeiro de 1860. O Espírito de um lado e o Corpo do outro, já março de 1860. Esse nós ainda estamos gravando. Estudo sobre os espíritos de pessoas vivas,
o Dr. V e a senhorita L, abril de 1860. O fabricante de São Petersburgo, Aparições Tangíveis, novembro de 1860. História de Maria Agreda, julho de 1861. E uma aparição providencial. Você percebe aí que o professor Allan Kardec, ele nos dá N exemplos. Eles vão lá na Revista Espírita que vocês vão encontrar. E tem transfiguração. Próximo item, 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Então, o que é bicorporeidade? É simples, 2 corpos. Um fica parado, o outro vai e realiza o seu trabalho. O corpo mesmo só pode, vamos supor, o corpo orgânico, esse corpo orgânico fica dormindo e lá é uma aparição, é uma materialização, o que for, ok? Então, por exemplo, vamos pegar o nosso Eurípides de Bassanufo. Ele não fazia o parto? Fazia. Ele não tocava na senhora? Ele não tinha que segurar a criança? Ele não tinha que cortar? Então, ali era uma materialização. Ele precisava de algo denso. No processo da aparição, não há toque, não há nada, tá? Não se torna tangível. Mas ainda assim são 2 corpos, se eu posso falar. O corpo orgânico fica ali em estado de sono, vamos dizer assim, e o corpo perispiritual se torna ali denso. Confere? O que foi? Tinha aquela situação do Chico que a senhora viu na mensagem da Nina, que ele estava no palco. Sim, ali é bicorporeidade também. Ou aparição. Ele não é dormir, é ficar estático. Não tem assim, às vezes você está aqui olhando para uma pessoa, mas você não está ali. Não é um estado sonambúlico. Quando ele diz no texto, é vida ativa e inteligente. Por isso que ele parece que ele está parado. É como se ele ficasse assim, ó. Eu estou parada, mas eu estou aqui. A Nena falou que estava recebendo umas pessoas. Ele estava na mesa. Era uma homenagem. Ele estava na mesa com outras pessoas. E o povo correu para subir no tablado, onde ele estava, ia quebrar aquilo ali. Ele ficou quietinho, saiu, foi lá e falou com segurança para tirar as pessoas. E ninguém percebeu. Foi a Nena que procurou saber por que aquele segurança, né, tinha tido aquela atitude. Aí ele olhou. Eu acho que ele nem tinha visto ainda Chico, talvez. Disse, mas foi esse senhor aí que pediu. A segurança estava longe, ele foi lá longe, falou, vai lá tirar. Porque ia cair o tablado. Bicorporeidade. Agora, ele tocou, outras pessoas viram? Não. Só quem viu foi quem? O segurança. Só quem viu. Então, uma aparição. Ele foi em espírito. E se tornou visível só ao segurança. Porque se outras pessoas, olha o Chico. Não. O Chico continuava lá. Ali foi o corpo físico ficou lá. E dá aquela parada, aquela congelada. Entendeu? É aquele momento que tu tá ali, aí eu digo, ei, menino. Você está ouvindo o que a tia falou? Já foi, entendeu, tia? Voltou para o corpo na chamada que a gente dá. Tem gente que faz isso sem ser bicorporeidade. É só mesmo tá viajando. Tá viajando? Está viajando. Tá cochilando. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor, e a espiritualidade amiga, por mais esse momento de estudo.